Você sabe atuar numa audiência de custódia? Fala pessoal, tudo bem? Andei um tempo sumido, mas resolvi voltar aqui e hoje vou falar com vocês sobre a audiência de custódia. Se você não me conhece, eu sou o Jaime, defensor público e professor de Direito. Já deixa o seu joinha, já segue a gente aqui também no Instagram. Meu Instagram é @defensorjaime. Hoje eu escolhi para voltar com os meus vídeos no YouTube a falar sobre a audiência de custódia. Por que eu escolhi esse tema? Quando eu tomei posse na Defensoria Pública do Estado de Rondônia, minha primeira designação foi para fazer custódia. Eu nunca tinha visto uma custódia. Eu sabia a teoria, mas não fazia ideia como funcionava a prática. E eu percebi, isso é uma das coisas que o criminalista, às vezes quando recém saiu da faculdade ou quando toma posse no concurso para a defensoria, às vezes precisa fazer um ato, mas não sabe como é. É o que aconteceu comigo. E hoje, nesse vídeo rapidinho, eu vou falar algumas coisas que quem atua no criminal precisa saber sobre a audiência de custódia. Bora lá, então. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a custódia ela não está prevista na Constituição. Ela está prevista em alguns tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Com a inovação do pacote anticrime, a audiência de custódia passou a ser prevista no ordenamento jurídico brasileiro no CPP, que estabelece a obrigatoriedade da realização da custódia em até 24 horas da realização da prisão. Muito bem. É na custódia, como regra, que o juiz vai analisar se aquela prisão é legal ou não e se deve ser mantida ou não. Então, o que acontece? Geralmente, com a prisão é comunicado o juiz, o Ministério Público e a Defensoria Pública, caso o flagranteado, o preso, não constitua um advogado particular. E essas autoridades, o MP e a defesa, vão se manifestar e o juiz vai decidir, vai deliberar. Geralmente, o juiz delibera acerca da homologação ou não da prisão preventiva e deixa para discutir se vai conceder a liberdade provisória ou se vai decretar a prisão preventiva em audiência de custódia. Mas isso acaba dependendo também dos estados. Tem estados em que o juiz só marca a audiência de custódia e deixa para deliberar tudo sobre a legalidade e sobre a necessidade da prisão só na audiência de custódia. Beleza. Vamos imaginar que o juiz só marcou a audiência de custódia e não deliberou sobre nada. Então, na audiência de custódia, as partes terão a palavra para dizer se entendem que essa prisão é legal ou não. E já digo logo, se a prisão for ilegal, a defesa deve apresentar um pedido de relaxamento. Por outro lado, se a prisão for legal, o juiz vai homologar a prisão, isso porque cumpre todos os requisitos, não tem nenhuma ilicitude, e vai analisar se concede a liberdade provisória ou se decreta a prisão preventiva. Bora lá, pessoal! Qual que é a ideia? Se o juiz ainda não se manifestou sobre a prisão, se não teve uma decisão anterior, a defesa deve pedir a liberdade provisória. Agora, por outro lado, se o juiz, na decisão lá do plantão, por exemplo, um dia anterior, já decretou a prisão preventiva, aí a defesa não vai apresentar liberdade provisória. O pedido vai ser de revogação da prisão preventiva. Mas espera lá, Jaime, imagina a situação que o juiz Joãozinho vai lá no domingo no plantão e decreta a prisão preventiva, como plantonista. Na segunda-feira, o mesmo juiz, o Joãozinho, é que vai realizar a custódia. Eu, defesa, preciso pedir a revogação da prisão preventiva? Olha lá, não é liberdade provisória, porque já teve a decisão pela prisão. É revogação da prisão preventiva. Eu digo que sim, é preciso pedir a revogação da prisão preventiva. Explico por quê. Apesar de ter decisão recente do STJ, de lavra inclusive da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, alguns tribunais entendem que a necessidade da prisão, da manutenção da prisão, deve ser analisada pelo juiz natural. Então, se não houvesse esse pedido e a defesa contra a decisão do juiz plantonista, mesmo que fosse o mesmo juiz, já impetre um habeas corpus, o tribunal é muito possível que não conheça da impetração, alegando que houve uma supressão de instância. Então é importante que haja a realização desse pedido de revogação da prisão preventiva em audiência de custódia. Mas vamos voltar um pouquinho. Antes da audiência, acontece a entrevista reservada,
O que a gente precisa saber sobre essa entrevista? Ela é necessariamente reservada. A defesa não pode realizar a entrevista se tiver dúvida do seu caráter reservado. Especialmente com audiências sendo realizadas virtualmente, muitas vezes a gente não tem certeza se o nosso assistido, se o cliente está sozinho na sala ou se alguém pode escutar. A gente tem que perguntar, se está sozinho na sala? Ah, mas essa pessoa tá onde? Pode ouvir? Se a gente não tiver certeza do caráter reservado, a defesa deve se negar a fazer a entrevista reservada, a avisar o juiz, e o juiz deve tomar as providências necessárias para que se assegure o caráter reservado da entrevista. Beleza. Temos certeza que a entrevista será de fato reservada, então vamos orientar o assistido. Ou o cliente deve se explicar a finalidade da audiência de custódia e alertar. Olha só, nessa audiência você não vai falar nada sobre os fatos. É muito importante que não se fale sobre os fatos, mas se fale sobre a prisão. E por que eu digo isso? Porque na custódia não existe finalidade de produção de prova. Não pode produzir prova na custódia. A custódia é para verificar se a prisão é legal, se houve maus tratos, violência, tortura no momento da prisão em desfavor do preso e verificar a necessidade de manutenção da prisão. Então, já aconteceu, por exemplo, em audiência de custódia que eu realizei, que foram realizadas perguntas. Mas o senhor estava lá no dia dos fatos? O senhor furtou ou não furtou? Nesse momento, a defesa deve impugnar, liga o microfone, se for virtual, e fala, pera lá, na custódia não se pergunta sobre os fatos, se pergunta sobre a prisão, e é algo que deve ser muito bem ressaltado no momento da entrevista reservada. A custódia não é um momento, como eu falei para vocês, para a gente adentrar no mérito. Mas às vezes, especialmente para quem atua na Defensoria Pública, a gente não vai ter um contato muitas vezes com o assistido. Então é possível sim que se questione qual que é a tese de mérito, que se questione quais são as testemunhas, se é que elas existem, já para facilitar e evitar a necessidade de repetir uma diligência lá no futuro para a colheita dessa prova. Então, essa é uma dica para vocês. Começou a custódia, como que funciona? Primeiro o juiz vai qualificar o custodiando, perguntando sobre a sua pessoa e depois fará perguntas sobre a prisão. Depois a palavra é para o MP e depois para a defesa. Lembrando que não pode perguntar sobre os fatos, só sobre a prisão. E depois de realizadas as perguntas, o juiz abre para as partes para realizarem os requerimentos. A defesa pode pedir o relaxamento da prisão, se ainda não foi realizada a sua homologação, ou se já foi, pode pedir a liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, a depender se já houve ou não a decretação da prisão preventiva. A defesa pode também, lá no 318A do CPP, encontrar fundamento para pedir uma prisão domiciliar. O caso, por exemplo, de uma presa grávida ou uma presa mãe de criança. Defesa pode, em alguns casos, se utilizar a custódia para pedir a realização de uma diligência. Por exemplo, para que se produza uma prova, para que se realize uma perícia que lá na frente vai subsidiar um pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Tá bom? Então essas são as minhas considerações, as minhas dicas sobre a audiência de custódia. Espero que tenha ajudado vocês. Me sigam lá no Instagram, @defensorjaime, e até a próxima. Valeu!